Hino do Silêncio, 199, 199. Entraremos juntos no contratempo do segundo pulso. Deus seja louvado. Amém.
Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. 326. 326. Chamemos outro hino. Hino 2.
Vamos cantar o hino número 1, hino primeiro. Glória a Jesus. O hino que nós cantamos, irmãos, já é uma oração a Deus. Quando cantamos este hino em comunhão, nós já estamos falando com o Senhor. E o que se pede neste hino é coisa importante, irmãos, são os fundamentos para nós podermos agradar a Deus. E nós iremos agora, unidos, elevar a Deus a nossa oração nesta noite. Chegaram aqui, irmãos, muitos pedidos. No começo se contavam os pedidos, dava 100 mil, 200 mil pedidos, é uma coisa impressionante. Agora já não temos isso, mas sabemos que é uma infinidade de gente que pede por tantas necessidades, por enfermidades, crianças doentes também, irmãos que têm situações difíceis, causas que estão
esperando na misericórdia de Deus, famílias que estão sofrendo a dor do luto, irmãos. É uma dor irreparável. Quem passa por isso sabe quanto dói a ausência de um ente querido que de repente sai do convívio para nunca mais vê-lo. É verdade que nós temos a esperança da vida eterna e para nós, irmãos, a morte é um sono, não é? Mas é um sono que a gente não acorda mais aqui para estar juntos. Vamos despertar quando o Senhor vier. Então é uma dor muito grande para quem fica. Vamos pedir em favor deles. Também muitos atribulados, irmãos que viajam, e as atribulações por conta dos dias que vivemos, irmãos. As coisas estão difíceis, já havia desemprego. Agora, então, muitas empresas paradas, principalmente as de pequeno porte. Não só quem trabalhava nelas, como também os donos estão em grande aflição. Vamos orar por todos, também alguns que viajam, alguns que sofreram acidente, as famílias de irmãos que pedem, pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça, sabendo que agora será elevada perante a face de Deus uma oração, então querem ser incluídas também nestas súplicas nossas. Vamos lembrar de todos. Também, irmãos que pedem oração, que querem ser lembrados. É impossível, irmãos, porque é um número enorme de irmãos. Mas tem alguns que nós convivemos, sabemos que estão mais próximos. Temos o irmão Albari, ancião de Ponta Grossa, no Paraná, que está enfermo, esteve internado, parece que já está em casa, mas ele espera ser lembrado, como também outros tantos que estão enfermos, que estão esperando na misericórdia de Deus. Ainda hoje, um irmão nosso, de onde congregamos, da Guarrasa, foi internado, também já contaminado com esta doença que agora está aí assolando a humanidade, mas centenas ou milhares estão passando por isso. Vamos apresentar todos. Não esquecemos também, irmãos, de pedir por aqueles que trabalham pelo bem da humanidade. Toda a comunidade científica voltada à área da medicina, da saúde, normalmente agora, nesses dias, estão trabalhando incansavelmente para procurando descobrir um meio de coibir o avanço dessa doença, tanto em vacinas como também a cura delas. Que Deus tenha piedade e os abençoe, os médicos, os que trabalham nos hospitais, os atendentes diretos aos enfermos. E depois, irmãos, não só no hospital, mas dentro do hospital mesmo tem tantos, até nossos irmãos que trabalham, cuidando de todos os trabalhos ali, e são trabalhos incessantes. Temos notícia que tem o hospital já lotado, que Deus tenha piedade de toda a humanidade. E até o pós-morte, é um trabalho também, irmãos, que só termina depois de sepultado, e tem gente que trabalha para sepultar, talvez até o menos lembrado, mas é um trabalho. Imagine se eles fizerem greve, o que seria, não é? Mas graças a Deus que eles estão dispostos, trabalhando, e que Deus retribua a todos também e ajude e guarde de serem infectados com esta terrível enfermidade. Mas tem um vírus também, irmãos, pior do que esse, que ataca espiritualmente. Esse também é difícil de cura. Só Deus pode libertar uma alma infectada com o vírus da descrença, da falta de fé, do desânimo, do cansaço em servir a Deus. Vamos rogar que o Senhor, nesta noite, cure as enfermidades espirituais. E o físico também o Senhor pode, irmãos, fazer a obra. Rogar pelos dons de Deus, como hoje, irmãos, a medicina, a ciência médica trabalha em desenvolver medicamentos para
evitar, digamos, as vacinas, também os dons de Deus nos vacinam contra o ataque das epidemias espirituais. Vamos pedir a Deus que nos revista dos seus dons celestiais e que envie nesta noite o conselho da sua bendita e santa palavra. Unidos em comunhão, busquemos a face de Deus em oração. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, perante a tua majestosa presença, nos reunimos nesta hora, sabendo que a tua presença enche os céus e a terra. E nós, com toda a reverência, neste santo culto aberto em nome do Senhor Jesus, vimos agora perante a tua face para elevarmos a ti a nossa oração, pois é um dever, pela recomendação do teu santo Filho, de orar sem cessar. Eis-nos agora, Senhor, perante a tua majestosa presença, elevando a ti a nossa humilde súplica, primeiramente reconhecendo a tua grandeza, a tua magnificência e a tua misericórdia em nos adotar como filhos teus, em Jesus Cristo que enviaste para nos adquirir, pagando o preço de sangue, do seu próprio sangue derramado no madeiro da cruz. E assim nos resgataste do poder do pecado e da morte. E agora estamos nesta bendita graça, caminhando na esperança de vencer este mundo. Agradecemos a ti, Senhor, pelos dias da nossa vida aqui neste mundo, pelos dias que temos vivido, por tudo aquilo que nos fizeste ao longo da nossa existência. Graças te damos por mais um dia que estamos vivendo, Senhor, pois nos tens guardado neste dia e nos prepara de podermos agora estar diante da tua face, ajoelhados, em reverência, porque tu és digno da nossa adoração e também do nosso louvor, Senhor. Que quando as nossas almas sentem a alegria do teu Espírito, então brota em nós o desejo de te louvar, de te glorificar e de exaltar o teu santo nome. Aceita então, Senhor, a nossa glorificação, a exaltação do teu nome em nossa vida. Venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade como ela é feita aí nos céus. Ajuda-nos nestes dias tão difíceis que nós estamos vivendo, que precisamos do perdão, Senhor, constantemente, porque nós falhamos, erramos, tropeçamos em muitas coisas. Perdoa-nos e ajuda-nos a estar diante de Ti, de consciência limpa, e que a nossa oração possa chegar ao trono da Tua bendita graça. Acrescenta em nós a fé, Senhor, pois sem fé não é possível agradar-te. Dai-nos mais fé, revista-nos de ardente caridade, fazendo-nos sentir amor por Ti, por aquilo que é Teu e pelos nossos irmãos. Revista-nos da humildade, da paciência, da pureza, Senhor. Dai-nos o dom da sinceridade, da justiça, da verdade. Ajuda-nos a caminhar e falarmos verazmente segundo o nosso coração. Abençoe o teu povo nestes dias tão maus, Senhor, pois ainda há pouco nós aqui comentando sobre a infecção que há, Senhor, neste mundo e que está pegando muita gente, e muitos até levados à morte. Também espiritualmente
não podemos negar que existem tantas coisas para infectar a nossa saúde espiritual, nos debilitar, nos enfraquecer, tirar de nós o ânimo, tirar de nós a alegria de cantar. Se alguém agora está ajoelhado, mas não canta mais, não tem mais prazer de te servir, Senhor, passa na terra agora. Glória ao teu santíssimo nome, ó Deus. E faça uma visita neste mundo tão corrompido, mas que no meio dele estão aqueles que agora estão te buscando. Lembra-te daqueles que te buscam e clamam por tua misericórdia. Guarda-nos, revista-nos de graça, de poder, de virtude, para que não sejamos vencidos por aquilo que é do mundo, mas que a tua força nos tome e nós possamos avançar, Senhor, como verdadeiros soldados de Jesus Cristo. Arma-nos com as armaduras celestiais e guarda os nossos olhos, as nossas mãos, Senhor, os nossos pensamentos. Livra-nos de toda contaminação. Abençoe todos os enfermos que pediram oração. São milhares de pedidos, Senhor, e os que pudemos aqui mencionar, alguns que dissemos o nome deles. Lembra-te daqueles que agora estão aí, alguns ajoelhados, outros talvez até deitados pela enfermidade. Passa nas casas, passa nos lares, onde houver um pequenino teu que agora está te procurando através da comunhão. Encontra ele, Senhor, e faça nele uma visita, manifestando nele ou nela a tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, guarda-nos da depressão, guarda-nos, ó Deus, de sermos vencidos como alguns têm sido, Senhor, pelos problemas psíquicos que nos leva, Senhor, a uma tristeza, uma angústia profunda, que muitas vezes ficamos debilitados em casa, sem ânimo para nada. Senhor, tira agora o desânimo e põe a vontade de cantar. Somos filhos teus, somos salvos por Jesus Cristo. Não há por que chorar, não há por que entristecer-nos, não há por que sermos vencidos. Alegra-nos como na oração, Senhor, que Moisés fez e clamou: alegra-nos pelos dias que nos afligiste. Faça parar a aflição e entrar a tua paz. Abençoa-nos neste santo culto, guia-nos em tudo, Senhor. Olha pela humanidade, por aqueles que estão buscando salvação e não conseguem encontrar. Revela-te a eles também. Ainda, Senhor, que muitos possam agora até estar participando deste culto, mas ainda não te conheceram, não conhecem o gosto, o sabor de sentir o teu Espírito, pois quando ele manifesta no coração de uma pessoa, a pessoa esquece tudo que é ruim e se alegra. Tem gente que canta, tem gente que chora quando o Senhor se manifesta. Lembra-te das tuas misericórdias, Senhor. Apresentamos a ti os trabalhadores na área da saúde, os pesquisadores, os cientistas que buscam meios, Senhor, de livrar a humanidade dessa infecção. Também te rogamos pelos médicos, pelos atendentes, pelos que trabalham nos hospitais, cuidando dos enfermos, em todos os trabalhos voltados à área da saúde, até a sepultura. Olha por todos e retribui-lhes com as tuas bênçãos e guarda-os de se contaminarem também. Apresentamos a ti os governos das nações, Senhor.
por cumprimento da Tua palavra, pelas profecias que já nos deste e que nós vamos observando a cada dia, vemos que a Tua palavra se cumpre no mundo. As nações, como ainda, Senhor, já no nosso século, ou no século passado, em oração, por revelação Tua, o Espírito Santo dizia que as nações cambaleavam como um homem ébrio, isto é, estavam em desequilíbrio. Não é diferente hoje, Senhor. A paz é ameaçada, o desequilíbrio aparece em muitas nações. Olha pelos governos, olha por toda a humanidade e pela nossa nação aqui no Brasil também. Olha pelo governo federal, os estaduais e os municipais, todos, Senhor, que estão eleitos para cuidar do bem desta nossa nação. E guarda-nos também da violência, Senhor. Guarda o Teu povo por onde andar, Senhor. Nas grandes cidades temos notícia de grande violência. Manda os Teus anjos acamparem-se ao redor daqueles que confiam na Tua misericórdia. Abençoa-nos em tudo neste culto. Derrama dos Teus dons, Senhor. Nós cremos que para Ti aí nos céus não há crise, não há falta de nada, porque tudo emana de Ti, todo o bem procede de Ti. E se for agradável aos Teus olhos agora, abrir os céus e derramar dos Teus dons sobre a humanidade que agora está clamando, nós precisamos, Senhor, nós necessitamos ser revestidos do poder dos céus. Derrama dos Teus dons sobre todos. Ajuda-nos em tudo nesta noite e revela-nos também a um dos Teus servos a Tua bendita e santa palavra, pois ela nos alimenta e faz-nos ter força e vigor para podermos vencer todo o mal. Entregamos a Ti tudo quanto necessitamos, confiantes que Tu és conhecedor e podes receber a nossa oração que Te fazemos, em nome do Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Glória ao nosso eterno Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, um dos servos de Deus aqui presente fez um comentário que achamos pertinente de apresentar à nossa irmandade por conta do inverno que já está se aproximando. Nos estados mais para o sul do país nosso, como outros lugares também no mundo, já estão chegando os dias frios. Aqueles que têm recurso, que têm uma vida já, de certa forma, equilibrada, sofrem com o frio. Mas aqueles que não têm recurso, e vivendo num tempo como nós estamos de grande dificuldade, sofrem muito mais. Crianças, idosos. Então, segundo o servo de Deus, um diácono havia comentado com ele da necessidade de conversar com a irmandade, de ver aqueles que dispuserem de agasalhos, de cobertores, para poderem levar nas igrejas. E os servos de Deus, diáconos, saberão, como sempre foram dispostos nisso, levar aqueles que necessitam. Necessidade sempre houve, mas agora na época do frio, então ela se torna mais evidente. Lembrar, irmãos, dos necessitados é um dever de todos nós. Aqueles que assim sentirem, façam isso. Isso é um bem.
fazer bem ao necessitado, irmãos. Quem nos retribui é o Senhor. Mas também nós dizemos que o Senhor retribui, mas na verdade, irmãos, não é que o Senhor retribui, o Senhor dá antecipadamente. Retribuir é quando a gente paga um favor que alguém nos faz, não é assim? Alguém nos ajuda, então a gente agradece. Muito obrigado. Mas para Deus, irmãos, tudo que temos Ele já fez por nós. Se alguém tem para fazer alguma coisa, é porque de Deus já recebeu. Então é o nosso dever lembrar daqueles que necessitam. E não faltarão as bênçãos de Deus sobre aqueles que têm um coração generoso para servir a Deus também nessa parte. Louvado seja Deus. Mas, queridos irmãos, nós poderíamos até ter os testemunhos, que são situações que, apresentadas perante a Irmandade, traz grande edificação. Também temos a grande oportunidade de usar esse tempo, alguns minutos, quando Deus prepara, de darmos à Irmandade algum conselho, algum ensinamento, na medida que Deus nos fizer saber. Considerando, irmãos, que temos uma coisa que acontece com as nossas irmãs já desde quando a obra de Deus existe, já do tempo antigo, dos apóstolos, mas que pouco se fala. E me veio avante de falar alguma coisa sobre o uso do véu, que as irmãs usam o véu. O Senhor tem chamado e continua chamando constantemente as pessoas, ainda que mesmo dos já chamados e das irmãs, pode ser que haja algumas que não tenham ainda conhecimento do porquê usar o véu, não é? Há muitas irmãs, muitas não sei, mas algumas que se perguntam por que a irmã usa o véu. É capaz de dizer, não sei, porque todas usam, eu também uso. Mas seria bom, irmãos, se Deus desse de comentarmos alguma coisa sobre o uso do véu. O senhor te dá de dizer alguma coisa, irmão Hélio? Não, Deus seguir. Deus abençoe. Bem, como é que surgiu, irmãos, o uso do véu? Nos tempos dos apóstolos, quando o Senhor Deus chamou Paulo para ser apóstolo, e o Senhor o destinou para atender mais os gentios, isto é, aqueles que não eram judeus, e não tinham, enfim, a promessa que estava sobre Israel. Não eram hebreus, não eram israelitas, não eram judeus, e Deus havia chamado. Nos tempos do apóstolo, a Grécia, em séculos antes, tinha tido domínio sobre toda aquela região, sobre os países de lá. No tempo do apóstolo Paulo e dos demais, de Cristo mesmo, toda a Grécia era dominada pelos romanos. Mas, como Paulo, o Senhor deu dele evangelizar em Corinto, que era uma grande cidade, uma cidade portuária, uma cidade que, nas histórias, se diz ser a porta de entrada da Europa naqueles tempos, porque havia lá uma grande movimentação de transporte marítimo, de modo que esta cidade, que tinha também muitos habitantes, havia também uma vida bastante promíscua ali, pessoas levianas que andavam por toda a cidade. E o Evangelho do Senhor Jesus foi divulgado e o Senhor chamou muitos irmãos em Corinto e a obra desenvolveu ali e deu muito trabalho ao apóstolo. Os irmãos veem que ele tem duas etapas de cartas, ó. Primeira fase de cartas e segunda aos Coríntios. Eram os cuidados que ele tinha com aquela irmandade. E aconteceu, irmãos, que ele observou que havia necessidade das irmãs usar o véu. E ele fez então um esclarecimento àqueles irmãos, escreveu uma carta.
que na carta ele manifestava um certo louvor aos irmãos coríntios, porque ele dizia que os irmãos sempre lembravam dos conselhos e retinham nos corações aquilo que ele passava, aquilo que ele anunciava. E ele uma vez então fez um esclarecimento sobre a forma como Deus opera e domina o ser humano neste mundo. Como o Senhor Deus enviou a Jesus, seu Filho, Deus então era e é a cabeça de Cristo. Então a cabeça de Cristo é Deus, o Pai. A cabeça do varão, ou seja, o domínio, o controle espiritual do varão é Cristo. E o da mulher é o varão. Então ele dizia por quê? Porque não foi o varão feito pela mulher, mas a mulher foi feita pelo varão. Ela se originou do varão. Isso porque o varão foi feito, o homem foi feito do barro, e depois o Senhor soprou e lhe deu também a vida. Mas a mulher não foi feita dessa maneira. A mulher foi feita de um pedaço de Adão, do homem. De modo que ela então veio do homem. A sua origem veio do próprio homem. Ele dizia então que o varão era a cabeça da mulher. Naquele tempo, irmãos, era necessário que as mulheres de família, que tinham uma vida normal, uma vida de respeito, tivessem uma diferença das demais mulheres que haviam ali naquele mundo, ou naquela cidade grande. Havia muitas mulheres que tinham uma vida irregular. De modo que a diferença estava, irmãos, na forma delas vestirem-se e de se portarem. Então dizia que quando Deus fez o homem, a mulher foi então a glória do varão, porque foi feita através dele, ou por ele, ou dele. Então era a glória do varão como o homem, a glória de Cristo, e Cristo a glória de Deus. De modo que esta mulher, então, ela traz consigo, irmãos, a forma feminina que Deus criou. Mas agora, o Senhor chamando nesta bendita graça, até então as mulheres, irmãos, não eram contadas. Irmãos, vejam que em Israel sempre se contou o número dos homens. As mulheres não eram contadas, nem as crianças. Mas agora, na graça do Filho de Deus, ela ganhou uma posição de igualdade. Por quê? Porque ela, tanto ela quanto o varão, quando vão à presença de Deus em oração, estão de condição igual. Tanto é, irmãos, que quando nós falamos o homem, na graça do Filho de Deus, não é o homem do sexo masculino exclusivamente, é o ser humano, homem ou mulher. A mulher, para estar diante de Deus, ela precisa estar com uma diferença que lhe dá poderio, é um véu. O véu sobre a cabeça da mulher, tendo cabelo ou não, ele lhe dá sinal de poderio, por causa dos anjos. Então Paulo dizia, não é decente que o homem possua seus cabelos crescidos, como também não é decente que a mulher se achegue perante o Senhor Deus com a cabeça descoberta, sem o véu. Então, para que ela tenha decência, para chegar-se a Deus, é preciso cobrir a sua cabeça com o véu. Porque quando ela cobre-se com o véu, ela recebe o sinal de poderio por causa dos anjos. Houve já, irmãos, em tempos passados, pessoas que entendiam que era por causa dos anjos caídos, mas não é. É por causa dos anjos que se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Pois o próprio apóstolo, possivelmente ele, mas aos hebreus escreve de Jesus Cristo que de seus anjos faz vento, e deles espíritos ministradores para servir
a favor daqueles que haverão de herdar a salvação. Então nós temos, irmãos, os anjos que nos acompanham. E a mulher, quando vai perante o Senhor em oração, vai ser usada pelo Senhor ou nos santos cultos, precisa sim cobrir a sua cabeça com o véu para que receba o sinal de poderio. E Deus deu então de Paulo dizer que quanto à vida da mulher com relação ao varão, não há necessidade de usar o véu, porque o Senhor lhe deu o cabelo em lugar de véu. Então há, irmãos, entendimento de algumas pessoas que se Deus deu o cabelo em lugar de véu, então não precisa usar véu. De fato, não precisa a mulher usar o véu para estar junto com o varão. Não há necessidade, porque ela tem o cabelo em lugar de véu. Mas para comparecer-se perante Deus, mesmo tendo o cabelo crescido, ela deve cobrir-se com o véu para receber o sinal de poderio. Por quê? Porque simplesmente o cabelo não dá poderio à mulher. Simplesmente o cabelo dá honra ao varão. Mas para a honra a Deus, tem que receber o sinal de poderio, cobrir a sua cabeça. Então, para os anjos virem mulheres de Deus com as cabeças cobertas e os homens de Deus todos perante Deus, não há diferença nenhuma, nem de homem para mulher, nem de mulher para homem. Ambos estão na mesma condição. Por quê? Porque elas receberam o sinal de poderio. Então, por isso é que as irmãs usam os véus quando oram a Deus, quando são usadas pelo Senhor, e nos santos cultos, que é a condição para estar diante de Deus com o sinal de poderio. Não é por causa da beleza, não é por causa de um adorno que recebe através do véu, mas é por causa da obediência, é mandamento, porque uma vez que a recomendação foi dada pelo apóstolo, pelo Espírito Santo, tornou-se um mandamento a ser cumprido. Por isso é que as irmãs usam os seus véus para serem usadas pelo Senhor. Mas também já aproveitamos e lembramos que o véu não tem conotação nenhuma de embelezamento. É apenas de poderio. Então, hoje, irmão, se vê publicações em todos os meios por aí, de véus para embelezamento, para adorno, véus com pedrarias, véu com rendas de 15 centímetros, até mais, com desenhos em toda a área que o véu cobre, ou seja, em toda a sua extensão. Isso aí não há necessidade. Também não vamos dizer que seja pecado ou desagradável a Deus, não podemos dizer isso. Mas dizemos que não é necessário isso. É claro que uma renda, um remate, tudo bem, mas se tiver isso como um adorno para embelezar, para chamar a atenção, não tem essa finalidade. A única finalidade que tem, e que as irmãs sintam-se honradas por isso, é que a hora que põe o véu sobre a cabeça e vai perante o Senhor, os anjos que o Senhor envia a olha, vendo-a como uma mulher cheia do poder de Deus. As irmãs acham que é pouco isso? Isso é muito, é honra que Deus deu às nossas mulheres. De além de santas, receber o poderio de Deus perante os anjos para apresentar-se a Deus. Aí sim, levantando mãos santas para os céus, a vossa oração, como a de todos os fiéis, ela é ouvida perante Deus e respondida segundo a sua vontade. Então me veio avante, irmãos, de falar, porque o Senhor já tem dado de dizer isso em algumas igrejas, ou algumas congregações, mas hoje veio avante, e até aproveitando, porque a extensão deste ensinamento não sabemos até onde vai. Mas quem pôde ouvir e entendeu, louvado seja Deus, porque esta é a real interpretação do capítulo 11 da carta de
Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 16, mais ou menos por aí, é que trata do uso do véu. Então guardemos este conselho que me veio avante de transmitir a todos. Deus seja louvado. Amém. Mais alguma coisa, irmão? Bem, queridos irmãos, vamos agora permanecer em santa comunhão. E a um dos seus servos, certamente o Senhor dará a revelação da santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Servo de Deus, que o Senhor revela a palavra, tenha liberdade. Venha aqui, Dom Hélio. Olival. Giovanni. Dom Júlio. Outros irmãos. Os demais que estão aí atrás. Deste lado, se alguém tem. Não é, Deus? Vamos sim. O Salvador, Deus se serve do irmão. É. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que acha escrita no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Então vamos ler com a ajuda de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui somente. Amém.
Queridos irmãos, o Senhor deu ao apóstolo João de escrever o início deste evangelho, o que não aparece nos demais. Uma revelação de uma profundidade imensa que o Senhor fez manifestar nele e ficar então escrito para que nós pudéssemos ter proveito de tudo aquilo que a Ele, o Senhor Jesus, deu graça de poder alcançar. E ele descreve aqui então o princípio, irmãos, que podemos ver também no princípio da Sagrada Escritura, da criação do mundo, onde Deus não estava sozinho, que Ele fez toda a criação pelo poder da Sua palavra, e também o homem como obra das suas mãos. E ele diz aqui então que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra, pois Jesus Cristo também é a palavra, é o Verbo. Estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, criadas pela palavra de Deus, o Verbo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Queridos irmãos, nesta sabedoria tão grande que Deus deu ao apóstolo João, nós podemos compreender aqui o poder e a extensão do domínio de Deus através da sua palavra, que é o Verbo, que também é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nós sabemos, irmãos, que a vida está na palavra de Deus, e ela é quem nos ilumina, é a palavra que nos orienta, que nos guia, que dissolve toda a escuridade que possa haver na nossa vida espiritual. É claro que ela resplandece somente nas trevas. A luz, para resplandecer, irmãos, é preciso que ela esteja num lugar escuro, porque num lugar claro, só se ela tiver uma intensidade maior de luminosidade do que o lugar onde estiver. Mas o resplendor dela aparece onde não há luz. Também, irmãos, como a palavra é luz, a palavra dela se emana a vida para as nossas almas, também podemos dizer que das trevas vem o pecado. A ausência de luz é treva. A ausência da palavra, da luz divina, é o pecado. É onde reina o pecado. Onde chega a palavra de Deus, chega a luz. E esta luz dissipa todas as trevas. Mas ela apareceu onde estava lá, irmãos, onde nasceu o Filho de Deus. Logo ela foi propagada. Mas não viram, nem todos puderam perceber que era a luz que ali estava entre eles. E que a vida estava ali. Mas não era sentido, porque a vida das pessoas naquele tempo, como hoje também, era simplesmente os sentimentos deste corpo. Porque quando a vida sai do corpo humano, o corpo não tem mais sentimento. Ele fica inerte. Acaba a vida, fica morto. Como as pessoas não desenvolviam em si a visão espiritual, então não sentiam a luminosidade da palavra da vida, ou do Verbo que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque eles estavam na carne. Eles só
falavam e viviam em função do que os olhos viam e do que as mãos apalpavam. Viviam exclusivamente daquilo que eles viam, daquilo que eles podiam sentir na carne. Mas na alma não, porque eles não tinham ainda recebido a vida. Mas sobre aqueles que tiveram a sorte de crer no Filho de Deus, creram na palavra, receberam então a vida. Por quê? Porque a luz raiou e as trevas dissiparam. E veio então a vida. E passaram agora a entender que aquele Jesus, ele era realmente o Cristo, Filho de Deus. E que nele estava a vida, que desenvolvia agora uma outra vida além da vida terrena deste corpo. Então dizia, ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Este João que apregoava dele, que veio antes. Mas este João, que não é o que nós falamos aqui, era o João Batista, ele veio preparar, ou seja, arrumar o espaço para que a luz se manifestasse, não era a luz. E quando ele fez isso, então houve, irmãos, um movimento grande de pessoas que criam nas pregações de João, porque João falava forte com eles. E eles eram batizados para perdão dos pecados. Mas a luz ainda não havia raiado neles, porque João estava anunciando que a luz viria. Veio a luz, chegou a luz. Os que não creram, não receberam a luz, permaneceram nas trevas. Então estava ali a luz verdadeira, que iluminava todo homem, mas estando no mundo, o mundo não o compreendia, o mundo não podia ver, porque eles estavam ainda, irmãos, sob os auspícios da lei que Moisés havia deixado. E Jesus veio para cumprir. Já depois que ele cumpriu os mandamentos de Deus, cumprindo a lei em favor da humanidade, deixou então a graça, a salvação. Esta luz, irmãos, ela ficou que nas palavras de Jesus, o Cristo de Deus, ela se manifesta e dissolve todas as trevas. E onde as trevas dominavam, hoje a luz da palavra se manifesta. De modo que os que creram em Jesus Cristo, hoje não caminham mais nas trevas, andam na luz. E os que andam na luz não tropeçam. Porque quem anda na escuridão, irmãos, no lugar de ausência total de luz, não sabe onde pisa, não sabe o rumo e não sabe no que tropeça. Porque não vê, mas que quem tem luz em si não tropeça. E as palavras que o Senhor manda, que também são palavras de Deus, e palavra de Deus é o verbo, e o verbo é Cristo, Cristo, por conseguinte, é a palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e ela entra em nós pela fé, Cristo resplandece em nosso viver, e apaga toda a sombra que escurece a nossa vida. Olha, irmãos, a gente pode pôr uma luz, os irmãos estão vendo que aqui tudo tem luz, mas se nós criarmos aqui um anteparo que cria uma sombra, então ela começa, ou melhor, esse anteparo começa a tirar a luminosidade e criar uma escuridão naquele lugar. Tanto é que se nós taparmos totalmente a incidência de luz sobre um objeto, ele fica no escuro. Assim, irmãos, como nós vivemos no mundo onde reina as trevas, que é o pecado, pois aqui está o príncipe das trevas, que é o maligno, nosso adversário, ele luta para entenebrecer a nossa vida. Entenebrecer é escurecer, é manifestar as trevas no viver das pessoas. E quando ele consegue fazer isso, ele começa então, irmãos, a criar um obstáculo para a luz que está na pessoa. E fazendo isso, então a pessoa começa a caminhar sem luz e começa a tropeçar.
Mas graças a Deus, que Deus tem ainda a palavra da vida, que quando ela é manifesta, ela vem e tira todo o empecilho que vem para encobrir a luz sobre cada um de nós. E é o objetivo da palavra desta noite. Bendito seja o Senhor. Ela está sendo enviada para manifestar em nós o poder da luz de Cristo em nossa vida e dissipar, irmãos, toda a sombra, tudo aquilo que impede da luz penetrar em nós. Bendito é o Senhor. E quando isso acontece, irmãos, é porque nós estamos com dificuldade, porque nós somos da luz agora, não somos mais das trevas. Os irmãos vejam que assim como nós que somos do dia ou da luz, temos dificuldade de operar, de viver, de andar onde não existe luz, assim também os animais, as aves que são das trevas, têm dificuldade de conviverem conosco sob a luz. Por quê? Porque elas não têm visão onde está a luz. Assim, irmãos, são os espíritos das trevas que não suportam a incidência da luz da palavra. Onde a palavra de Deus se manifesta, vai desfazendo toda a operação das trevas. E aqueles espíritos que convivem somente na obscuridade do pecado, eles são obrigados a se afastarem da nossa vida, porque a luz acendeu. Seja agora pela comunhão da igreja acesa a luz de Jesus Cristo, que faça apagar toda a sombra maligna que estiver sobre a vida de cada um. Enquanto os fiéis a Deus vivem sob a luz da palavra, tem dificuldades no mundo? Tem. Tem tropeços na vida? Tem. Tem sofrimentos? Tem. Mas não tem, irmãos. Não são dominados pelas trevas. Então as trevas se manifestam, mas a pessoa vai lá e aumenta a luz da sua lâmpada. Então ela some, ela desaparece. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque ela tem lâmpada e tem meios de aumentar a sua luminosidade. Isto são as virtudes de Deus na pessoa que está andando. É como aquele, irmãos, que está de noite, andando com o farol aceso, mas de repente, por qualquer necessidade, ele dá luz alta. Ele no mesmo interruptor que acendeu a luz dele para a noite, ele dá uma giradinha a mais, aí dissipa toda a sombra. E tudo fica claro, ele enxerga mais longe. Por quê? Porque agora ele acendeu a luz alta. Igreja reunida agora, em nome do Senhor Jesus, receba a luz alta na tua vida. Se há alguma sombra que te incomoda, se há alguma sombra do adversário que te tira a paz, que te faz incomodar-te, contudo, porque o que acontece hoje é no mundo, é com todas as pessoas. Quem está na treva, quem está na luz, todos sofrem igualmente. Mas se aproveitando esta situação, alguma sombra do maligno tira o teu prazer de servir a Deus, como o Senhor deu de apresentar na oração, já não canta mais, não tem mais alegria, um incômodo parece que quer te dominar, e você só vê coisa ruim, isto é sombra. Você só vê insucesso, isto é sombra. Só vê dificuldade, isto é sombra. Receba agora, pela virtude da palavra, uma luz maior. Apague-se agora da tua vida toda incidência do maligno e seja clareada a tua vida pela palavra. Bendito seja o Senhor. Irmãos, nós não estamos aqui para falar do adversário, mas toda a Escritura fala, porque esta guerra foi decretada desde quando o Senhor fez o homem, ou antes, porém. Por isso que o adversário foi lançado do lugar onde estava, que era um querubim ungido. Ele era de adorno, cheio da glória de Deus, vivia entre as pedras afogueadas, aferidor das medidas, mas foi achado iniquidade, e ele foi lançado de lá. Hoje, irmãos, toda essa beleza,
Toda esta glória que ele possuía, não possui mais. Se tornou horrível e detestável para sempre. Já foi feita a condenação dele. Ele já está condenado para o inferno, para a eterna treva. Então, a sentença já foi dada. Só estamos esperando o tempo de ser cumprida, mas vai se cumprir. Vai vir o tempo em que ele será lançado nas trevas exteriores, onde o fogo fará sofrer a eternidade. Só que agora ele domina as trevas deste planeta que vivemos. Toda maldade procede dele, todo ódio procede dele. Tudo aquilo que traz o sofrimento, irmãos, neste mundo, tem a origem dele. E o trabalho dele é desfazer as obras de Deus. Ele não suporta ver um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que ele tirou, ele derrubou a imagem e a semelhança de Deus. Com o pecado, ele não suporta agora ver um pobre homem, uma pobre mulher, de repente ser resgatado deste mundo de trevas e colocado então como aquele que sai lá do porão e agora é colocado no primeiro andar, no lugar onde tem luz. Saiu da escuridão e foi colocado agora no lugar da luz. Neste lugar da luz, quem ali está colocado passa a participar da glória que ele teve quando estava no seu lugar, que Deus o fez, e que agora não tem mais. Ele não suporta ver isso, o ser humano passar a possuir glória como ele teve no passado. Então ele tem guerra decretada e declarada contra qualquer pequenino do Senhor. Ele atormenta a criança, ele atormenta a vida das pessoas, ele atormenta tudo, nos trabalhos, nos negócios, em tudo que ele puder entrar para destruir a paz e deixar em situação difícil, é o trabalho dele. Mas aqueles que receberam e creram no Filho de Deus, tiveram a graça de serem agora chamados filhos de Deus. Por que agora são chamados filhos de Deus? Porque antes de receber a luz estavam nas trevas, mas agora saindo da região da sombra da morte e vindo na região da luz, receberam a vida. E agora, tendo a vida, o pecado não tem mais poder sobre nós. Mas temos, irmãos, o ódio do nosso adversário que quer nos impedir de servir a Deus. E é por isso que tem muita gente sofrendo, se lamentando, perde o prazer de viver, muitos que chegam até, lamentavelmente, ao suicídio, porque não encontram mais meio de poder viver aqui. Mas todos quantos receberam o Espírito de Deus pela fé, crendo no Senhor Jesus, agora são chamados de filhos de Deus. Então o Senhor fala agora com os filhos e com as filhas que estão diante dele neste momento que o Senhor manda esta palavra. Por que é que ele está falando assim? Porque hoje, por causa de toda esta incidência maligna que tira a alegria, o prazer e traz o sofrimento, o Senhor quer restabelecer a nossa vida, mandando a palavra, é a palavra da luz, é a palavra que apaga toda a sombra. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos, vejam, num dia de sol, quando o sol brilha, é uma alegria, criança brinca, as aves voam, cantam, assim por dentro. De repente dá uma mudança, irmãos, e vem como se fosse uma frente fria, e levantam nuvens, 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 e aparece lá uma nuvem escura e cobre a luz do sol. Então todo mundo se preocupa e fica observando o que será que vai acontecer. Olha que treva, olha que escuridão. Então acende uma lâmpada, acende outra. Por quê? Porque uma grande treva está querendo impedir a incidência da luz e tirar a alegria de viver. Esse é o trabalho do adversário espiritualmente.
Traz, irmãos, uma angústia. Tem gente que fica agora pensando: o que será que vai acontecer? O que será que vai ser? Hoje o Senhor responde pela palavra: não vai ser nada de mal. Receba agora pela palavra a virtude, a alegria e o prazer, e seja dissipada toda a sombra maligna. Se alguma nuvem negra te cobriu, o vento do Espírito Santo passa agora e sopra sobre a tua vida. Afasta-se de ti tudo isto. Se não tiveste condição de cantar hoje, pode começar a cantar agora, porque o Senhor te livra deste mal. E mais do que isso, afasta a força do pecado que quer te engolir, que quer te fazer errar. É tentação de dia, é de noite, pensamentos de tanta coisa, é opressões de uma maneira, é provocações de outra. Mas agora, por esta palavra, o Senhor pode muito bem decretar em teu favor uns momentos de alegria, de paz. Receba pela tua comunhão, que a palavra termina agora, mas a bênção vai te acompanhar por longos dias. Receba agora a bênção de Deus, igreja. Paz sobre o Israel de Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. O servo de Deus virá agradecer. Aleluia. Eterno Deus e bom Pai que está no céu, agora, no final deste santo culto oferecido à Tua Majestade Santa, voltamos aos Teus pés em oração para Te agradecermos, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, por todo o bem que nos tem feito, Senhor, e o maior bem que não cessamos de Te louvar e glorificar foi ter enviado o Teu Santo Filho, o Verbo eterno que estava contigo na glória, e se fez carne e habitou entre nós, e a luz raiou nas trevas, e todos aqueles que creram foram feitos herdeiros Teus e chamados filhos de Deus por esta obra gloriosa. Senhor, nós Te somos agradecidos por mais esta oportunidade, Senhor, de participarmos de um culto santo em louvor à Tua santidade. Te agradecemos por ter trazido aqui, Senhor, irmãos e irmãs, servos Teus do ministério, músicos, organistas, as irmãs que cantaram, os irmãos tradutores de Libras, os irmãos que dão suporte a esta transmissão, Senhor, o Teu servo que deste a força de também estar adiante de nós. Te agradecemos pelos hinos, Te agradecemos pela oração que inspiraste na boca do Teu servo, Te agradecemos pelos gloriosos conselhos, Senhor, grava na nossa mente e no nosso coração, e Te agradecemos sobretudo pela Tua bendita palavra. Se alguma treva, Senhor, estava querendo cair sobre alguém para cegar, para embaraçar, a Tua palavra brilhou com uma luz tão forte que dissipou toda a treva da nossa frente. Guarda-nos ao retornarmos, guarda cada um para o seu destino e abençoa-nos todos, ó Senhor. Por tudo Te damos graças, no nome do Senhor Jesus, nosso amado e bendito Salvador, que vive contigo para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Teu santo nome. Deus seja louvado. Amém. Chamemos um hino. 186.
Hino 186, 186. Glória ao Filho de Deus. A santa paz de Deus, sua eterna palavra, o seu amor e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém.
Hino da despedida 5-2, 52. 2 pulsos precedem o início.